Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e esta é uma mini aula muito importante aqui no primeiro módulo do curso, em que eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de estudos, tá? Então eu vou mostrar de uma maneira mais prática como que você vai estudar o texto Jack Hannaford, que é o texto que a gente está estudando aqui no módulo 1, e vou passar também para vocês uma sugestão de cronograma de estudos ou cronograma de treino para você treinar o texto. Por que a gente está fazendo essa aula? Porque é o seguinte, eu passei para vocês a aula sobre como estudar textos com áudio, passei a aula do Jack Hannaford, né, a aula, inclusive eu tô aqui com o texto do Jack Hannaford para mostrar para vocês, só que, né, embora você tenha visto a aula que é uma aula mais teórica de como estudar, embora você tenha visto a aula bem prática do texto do Jack Hannaford, é sempre bom a gente ter uma pequena aula rapidinho só para eu deixar bem claro o que você vai fazer, qual que é o seu cronograma de estudos para você masterizar, para você dominar e terminar a semana entendendo aí 80% do áudio do Jack Hannaford. Então, o que acontece, tá? Aqui a gente tem essa sugestão de cronograma de treino, é uma sugestão, ou seja, você não precisa seguir isso super, mega, ultra à risca. Você pode seguir à risca ou você pode se basear nessa sugestão e adaptar aí de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, com as suas necessidades, com o seu tempo livre e tudo mais. Isso aqui é uma sugestão para guiar você, para que você também não fique perdido sem saber o que fazer. Então, essa sugestão de cronograma de treino, ela foi baseada, tá? Eu pensei nela para um cronograma de treino de 6 dias, tá? Ou seja, por que 6 dias? Porque 6 dias, né, não dá 7 dias, que é a semana inteira, então você tem um dia de folga aí nas semanas de estudo e você divide, né, nas fases aí, seguindo o nosso método de desvendar, praticar e dominar, e você viu a aula lá sobre textos com áudio, então você sabe o que eu tô falando. Se você não viu, você não devia estar vendo essa aula ainda, então nosso método de desvendar, praticar e dominar, você consegue dividir 2 dias para a etapa do desvendar, 2 dias para a etapa do praticar e 2 dias para a etapa do dominar. Então, como é que você vai fazer? Primeiros 2 dias de estudo, tá? Em cima do texto. Aqui a gente está falando de estudar e dominar o texto do Jack Hannaford. Os primeiros 2 dias de estudo, dias 1 e 2, que é fase de desvendar, você vai fazer o quê? Você vai assistir a videoaula Jack Hannaford Part 1, tá? Então você vai lá, você vai assistir a videoaula em que a gente estuda linha por linha, tá? O texto. E depois, aí que entra na parte prática. Você vai fazer, depois que você viu a videoaula, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia, por isso que eu botei aqui, dias 1 e 2. Você pode fazer isso num dia, você pode fazer isso em 2 dias, até em 3 dias, se você quiser. Eu recomendo no máximo 2 dias, tá? Por isso que eu coloquei dias 1 e 2, mas pode ser 1, só se você quiser fazer mais rápido, tá?